Clack. Olá, Olá, meninas! Vocês estão aí? Bem, oi. Oi, tudo bom? Tudo bem, e vocês? tudo Tudo bem bem? também. Dia chuvoso aqui. Eita, aqui tá bem quente. Mas é isso. Hoje estamos aqui preparadas para gravar mais um episódio sobre ser escutada, ser ouvida e, na minha humilde opinião, ser respeitada. Porque, não sei para vocês, mas para mim, eu não consigo parar para pensar nessa questão de ser interrompida, de ser não escutada, sem associar com respeito. Porque eu acho que quando a gente respeita alguém, a gente escuta essa pessoa, mesmo que a gente não concorde com o que ela está dizendo. Então, é isso. Já cheguei assim, entendeu? Do tipo assim, eu acho que se você não se sente escutada, muito provavelmente é por uma falta de respeito dos outros para com você. E não por culpa sua, não é mesmo? É meio que a nossa sociedade, a gente vive num lugar em que cada um está muito preocupado com suas próprias opiniões, seus próprios pensamentos, suas próprias verdades e todo mundo querendo falar, né? Mas pouca gente querendo ouvir. E é isso. Eu gostaria de saber, antes de entrar em mais detalhes sobre isso, se vocês também são sensíveis em relação a isso. Porque eu sei que tem as pessoas que conseguem relevar. Tipo assim, ai, fui interrompida, mas dane-se, depois eu termino, entendeu? Ou então assim, ah, não quero escutar, deixa pra lá, vou engolir, nem quero falar mais, perdi a vontade. E tem gente que é mais sensível. Eu já, assim, não tem como você me conhecer e não saber que eu sou sensível em relação a isso. Eu não gosto de ser interrompida, eu acho que ninguém gosta, né? Mas eu levo pro pessoal. Eu levo pro pessoal mesmo, entendeu? Não, eu acho que é normal. Todo mundo interrompe todo mundo vai ter os momentos. Mas eu me sinto mal, entendeu? Quando alguém tá falando, eu pego e interrompo aquela pessoa. Aí logo depois eu fico, não, mas você tava falando sobre aquela coisa lá e termina, sabe? E enquanto mulheres, né? Eu acredito que essa é uma experiência que a gente viva com, infelizmente, certa frequência. Ah, mas eu não sei, é uma impressão minha? Vocês também acham que é assim? Como é pra vocês essa questão? Conta aí pra mim. Eu acho que tu tá super certa, né? Eu identifico que tem muitos momentos que há o interromper, e como tu disse, eu também identifico quando eu interrompo, e geralmente é porque, tipo assim, o pensamento vem, eu não consigo filtrar às vezes, e eu me sinto muito mal depois. Isso vai me, assim, eu vou carregando, sabe? A culpa. Voltamos para o episódio da culpa. Não, e tem uma outra coisa que tu falou que é assim, nos momentos em que tu é interrompida, mas também existe uma impressão que tu não é ouvida quando a gente fala e aquilo, tipo assim, a pessoa tá, às vezes tá te ouvindo, sabe? Mas assim, parece que entrou aqui e saiu ali. Tipo assim, percepção que não há um cuidado de reconhecer o que tu fala ou de validar as coisas que tu tá trazendo, né? E aí eu acho que também entra junto. Pra mim, eu acho que esse é onde eu mais me pego, porque eu sou aquela pessoa que fica na constante, né, conversa ali, meus chicote. Meu Tico e Tchaco foi muito bom. Foi muito bom. Enfim, meus chicote. Neurônio diretamente da Tchecoslováquia. Ai, deixa eu me recompor. Tá. Meus chicote ficam ali falando depois. Então, assim, a parte de alguém me interromper na hora, ai, bem que eu não vou conseguir. Ai, gente, desculpa pra quem tá só escutando. Mari tá tendo uma crise de riso e que está muda. Se você está vendo no videocast do YouTube, você está assistindo essa cena, entendeu? E aí eu não consigo parar de rir olhando pra Mari. E a pobre da Nath foi o quê? Interrompida! Ai, gente, cancela o episódio. Somos péssimas. Ai, como a gente é hipócrita. Nossa. Meu Deus, é porque foi muito Ai, enfim, eu maravilhoso me o interrompi tic-tac. sozinha. Desculpa. Não, ok. Ordem no tribunal.
Ordem no tribunal. Mari, se recomponha pra pobre da Nath continuar falando. Tá, tá, vou encerrar aqui minha linha de pensamento, que é, eu acho que o negócio de alguém me interromper na hora, claro que incomoda, mas me incomoda muito aquela percepção do depois, assim, o tipo assim, nossa, acho que eu falei, a pessoa não deu nada, sabe? Tipo, o que eu tava falando. A sensação que eu não valho nada vem desse momento, não na hora que eu tô tendo uma discussão e a pessoa me interrompe, sabe? Não sei como é que é pra ti, mas. Ai, Nath, você sempre hablando coisas. O que se passa aqui dentro de mim, né? Com os meus tique-taco também. Mas. Mas assim, quando eu coloquei esse assunto na pauta, foi pra, tipo assim, fazer desse episódio um grande desabafo. Porque, cara, eu tô com muita raiva quando eu lembro. Eu fico com muita raiva quando eu lembro justamente disso. Quando eu coloquei essa pauta, tipo assim, as pessoas não ouvem, né? É justamente no sentido não de cortar enquanto você tá falando, mas de você dizer o que você quer e o que você não quer, o não querer, né? Principalmente. E assim, é literalmente, entrou por aqui e saiu, tipo, você tá no mute, você tá falando grego, não sei o que tá rolando, sabe? E aí quando você fala o que a pessoa quer ouvir, tô te ouvindo. E isso, ultimamente, tem me pegado muito, porque fico muito incomodada com isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que isso também casa muito com o episódio que a gente falou sobre limites, sabe? Porque quando você fala o que o outro quer ouvir, você tá calando justamente aquilo que você tá passando dos limites com você, né? E deixando que o outro também faça o mesmo. Só pelo fato de que você sabe que você não vai ser ouvido, então assim, para que você vai continuar lutando com isso? Mas, sobre ser interrompida, eu nem lembrei disso quando eu coloquei na pauta, mas Maiana falou, e aí eu lembrei que tem uma pessoa do meu entorno que começou, tipo assim, uma vez ou outra, eu falando, aí a pessoa me interrompia. Aí eu comecei a observar que isso sempre acontecia, como se, tipo, não tivesse nem me ouvindo, nem, eu não tô nem existindo. Aí a pessoa vai, me interrompe e bota outro assunto assim no meio. Caramba! Aí eu comecei. Eu ainda fico assim, será que é coisa da minha cabeça? Ou será que isso realmente tá acontecendo, sabe? Mas, independente se é da minha cabeça ou se não é da minha cabeça, isso me incomoda muito. Porque se tem uma coisa que eu detesto que façam comigo desde sempre, é, tipo assim, é me ignorar. Não me ignore que eu fico virada no giraia, sabe? E isso bate muito no tipo assim, eu nem existo. Eu não tô nem ali. Porque sou tão insignificante que a pessoa não tá nem me ouvindo, né? Então, é, resumindo, eu sinto muita raiva quando eu não sou ouvida. Amei, adorei. Ninguém está saboteando nesse momento, nesse tema. Vocês percebem que estamos todas prontas para colocar a boca no trombone, mas eu gostaria aqui com meu celular ler o seguinte: escopo do que será discutido. Quantas vezes vocês foram cortadas enquanto falavam? Então, assim, amiga, você pode não lembrar, mas o seu Tico e Tcheco colocaram Eu não lembrava que isso eu na coloquei isso. pauta. É porque tem muitos Colocaram. meses, né, amiga, que eu Tem. coloquei isso. Não, tudo Mas bem, eu, tem mesmo. pro episódio, eu não me lembrei de De ser pensar nisso. cortada, mas De não ser ouvida. o que me incomoda mais é eu dizer, é quando eu digo, e parece que eu não tô falando nada. Aí quando eu falo que a pessoa quer ouvir, aí pronto, aí parece que, eita, limpou o ouvido, agora que eu tô ouvindo, tirou o Escutei. soroto das orelhas, entendeu? É, eu entendo esse ponto também. Tipo, eu acho que tudo circula na coisa do respeito, entendeu? Porque se você respeita o outro, você escuta. Como eu tava dizendo, né? Tipo, seja interrompendo ou não, seja prestando atenção.
No caso, presta atenção, não, não, não. Se você respeita, você presta atenção. E você dá valor ao que o outro tá falando. Porque eu acho que o que acontece muito, e assim, é bem clichê, é aquela coisa, né? É aquela questão de que as pessoas hoje, elas não escutam você pra responder o que você. Assim, pra escutar e absorver o que você está falando. É como se tivesse todo mundo num modo de estar escutando, processando já o que é que eu vou falar quando ela calar a boca, entendeu? Quando ela parar de falar desse ponto, o que é que eu já vou colocar ali, né? Tipo, qual é a minha opinião sobre aquilo? Não necessariamente o que é que aquela pessoa está falando de fato. E eu acho que parte disso, assim, eu acho que sempre meio que foi assim, mas eu acho que é piorado quando a gente vive essa cultura do hoje, das redes sociais, de você estar sempre falando de você, o seu ponto de vista, o que você está vivendo, o que você pensa, o que você viveu, o que você acredita, o que você falando, e essa conversa fica num sentido só, né? Fica num sentido só, assim, tipo, de mim para o universo. E quando a gente vê um comentário que não gosta, a gente pode deletar. Quando a gente recebe alguma crítica, alguma coisa, a gente pode escolher ignorar. Ai, são os haters, né? São haters. Então, eu acho que as pessoas estão desacostumadas a essa troca. E isso, pra mim, é um assunto que pega muito, porque eu... Chega a fiz silêncio. Então, assim, porque é algo que me irrita. Como a Mari falou, me dá raiva. Porque qual é o problema? É comigo, sabe? Tipo, eu tenho muita dificuldade de não levar para o pessoal. E eu observo, como você falou, eu também tenho pessoas no meu ciclo que são mais propensas a interromper os outros ou a me interromper. E eu fico observando, muitas vezes essas mesmas pessoas não interrompem outras pessoas, mas me interrompem com uma certa frequência, sabe? Tipo assim, e constância. E tipo, não é só hoje, não é só ontem, é no geral mesmo. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa pensa tão pouco de mim que não importa o que eu esteja falando, eu nunca consigo, ou assim, nunca não, mas poucas vezes eu consigo terminar a minha linha de raciocínio sem ser interrompida e ter que voltar 20 vezes aquilo lá. Não, mas deixa eu terminar o que eu estava dizendo, né? Deixa, não, só para concluir aqui rapidinho minha linha de pensamento. Eu acredito que essas pessoas nem é por mal, sabe? Nem é por mal, é falta de percepção do ambiente, às vezes. Às vezes é realmente essa questão inconsciente de, tipo, não dar tanto valor que aquela pessoa fala. Às vezes eu acho que é uma questão de, como a Nath estava falando, às vezes você tá, aquele pensamento vem e você precisa falar na hora, e aí acontece, sabe? Eu acho que todo mundo passa todo mundo faz isso, né? Não tem esse santo que nunca interrompe ou que nunca não presta atenção. Porque às vezes a gente tá cansada, às vezes tá distraído. Sei lá, todo mundo às vezes tá escutando a pessoa falar e se você perguntar o que é que a pessoa disse 3 segundos depois, a outra nem lembra. Todos nós já passamos por isso, mas para o podcast, né, nessa questão da discussão, eu acho que vale a gente falar sobre por que é que é tão fácil para outras pessoas ignorarem o que a gente está falando. Por que que vocês acham que é isso, sabe? Tipo, quais são as teorias de vocês? Ou Conveniência. pronto, fim do episódio. Tô brincando. Vai, Mari, fala aí. Conveniência. Discorre sobre essa sua. Minha teoria. Isso. Mas calma, Nath tava falando um negócio. Aí eu não sei se ela Eu disse que eu queria fazer um parênteses sobre essa questão, tipo assim, faz. dessas questões aí. Eu não sei se tu vai sair muito do tema, mas é só para complementar o que a Mari falou, que tu sabe que tu foi falando um negócio aí e foi me pegando num lugar, que é o seguinte. Às vezes a gente tem pessoas que a gente consegue ter uma troca genuína. E daí tu tem aquele momento ali que tu consegue falar, que tu se sente... Claro que eu tô falando de relações pessoais, tá, gente? Não acho que eu já vivi isso numa relação de trabalho, para ser sincera, mas assim, que tu tem alguém que tu ouve, que tu consegue, que tu sabe que te escuta, uma escuta atenta, sabe? Mas aí,
enquanto eu tava pensando isso, eu tava dizendo, realmente, tu foi falando e aquilo foi pegando ali, me liguei que às vezes tem pessoas que comumente têm uma escuta atenta, mas num momento determinado, sei lá, por alguma situação que estão passando, por algum, sei lá, algum momento da vida, enfim, parece que não deixam de ter aquela escuta atenta. E eu consigo falar de um lugar em que eu já observei uma amiga muito querida fazendo isso, e eu já tive alguém me falando o que eu fiz. Que, por exemplo, que numa conversa, e foi num período que eu acho que não estava muito legal, não tive uma escuta atenta para com essa pessoa, porque eu acho que eu estava passando por um momento tão conturbado que eu estava assim, tudo era em torno daquilo ali, eu não conseguia ver para além daquela situação que eu estava passando, sabe? Então a conversa, ela deixou de ser uma conversa, foi uma unilateral, sabe? Tipo assim, foi eu ali chorando minhas pitangas e tentando resolver a situação, a pessoa me ouviu, me acolheu e tudo mais, mas em outro momento ela me pontuou, assim, porque às vezes eu percebo que tu não tem muito, tipo, fala, e de repente tu não, naquele momento tu não me ouviu. E foi muito legal de ouvir, sabe? Tipo assim, fiquei em um lugar de prestar muita atenção sobre mim mesmo. Porque eu acho que é como tu disse, Mai, tipo assim, às vezes, às vezes acontece, às vezes é um momento, às vezes, sabe? Não tem como ser sempre tão atento, mas a gente precisa prestar atenção. É importante fazer esse exercício com a gente mesmo, sabe? É fácil perceber quando o outro não presta atenção na gente e a gente se magoa, mas a gente também faz em alguns momentos, né? Então, não sei. Enfim, Mário queria falar sobre. Qual que é a palavra que tu usou? Compaixão? Não. Conveniência. É, assim, obviamente que existe tudo, né? Não estamos colocando todo mundo na mesma caixa você não ouve mulheres. A questão não é essa. Por exemplo, eu tava editando um episódio da gente e eu percebi que eu cortei Maiana, sabe? E eu simplesmente fui, hablei e tal, não sei o quê, e cortei Maiana e acontece. Todo mundo já fez isso. Mas pelo menos quando a minha intenção, quando eu coloquei essa pauta lá, foi realmente inspirada nas situações que eu falo uma vez, eu falo duas vezes, eu falo três, quatro, cinco. E aí a pessoa tá ignorando. Aí quando eu. E eu sei o que a pessoa quer ouvir. E aí quando eu falo o que a pessoa quer ouvir, aí parece que tá um botãozinho, é tipo assim, é como código. Se falar tal coisa, tá no mute ela. Se ela falar tal coisa, é pronto, aí tu escuta, sabe? Então é por isso que me toca nesse lugar que realmente é quando eu faço e sou o que é conveniente para o outro, aí pronto, aí eu sou escutada. E isso também me leva para outras coisas que tá muito casado com essa escutativa que Nath falou, porque é assim, a gente comunica de várias maneiras, né? Existe a comunicação verbal, que é literalmente o que foi o que eu coloquei ali na pauta, mas também existe a comunicação não verbal. Então, assim, você perceber o outro, você olhar para o outro e enxergar o outro, entendeu? Não tá tipo assim, tá, tem aquilo ali, mas tá, tô ignorando, sabe? E aí você percebe que o outro tá triste, que o outro tá chateado, que o outro tá preocupado, tá ansioso. E e aí eu comecei a refletir sobre esse assunto, sabe? Meu Deus, eu falo e eu não sou escutada. Eu falo e eu sou cortada. Eu só existo quando eu falo o que o outro quer ouvir. Aí me pegou num lugar tipo assim, será que a única pessoa que eu consigo conversar é a minha psicóloga? E pra eu conversar com alguém, eu tenho que pagar pra ter essa escutativa? Cara, isso me, me, me desmantelou, porque eu tenho um problema com a solidão. Eu sou muito bem resolvida com a solitude, que é diferente da solidão, mas quando eu me sinto só no lugar de solidão, aí isso me pega bastante,
sabe? E eu me senti, tipo assim, síndrome de Chiquititas, sabe? Sozinha no mundo e tal, não sei o quê. E aí, e se eu não tenho dinheiro? Ninguém vai me ouvir, sabe? É... Então, assim, de fato, hoje a gente vive, como o Mai disse, né? A gente vive num mundo que tem várias distrações e é todo dia, não, eu vou postar meu pronunciamento mais tarde, sabe? Todo mundo tem que se pronunciar e todo mundo tem que ter é, de fato, uma posição X, Y, direita, esquerda, bom, ruim, SBT, Globo, não sei o que lá, a novela da Record é menor do que da Globo, não sei o que, tipo, pra tudo, a gente tem que ter uma posição. Mas nessa coisa de todo mundo precisar falar a sua opinião, a necessidade de todo mundo dizer a sua opinião, a gente tá esquecendo de olhar para o outro, não só de ouvir o que o outro tá falando, mas assim, de perceber o outro, enxergar o outro. E é justamente isso a grande questão do meu incômodo, porque quando você corta o que a outra pessoa tá falando, repetindo, tipo assim, isso já é um hábito, sabe? Isso pega muito na questão do desrespeito, porque quando eu olho um ambiente e aquela pessoa não tem esse tipo de comportamento com mais ninguém, sabe? Isso vira uma pulga atrás da minha orelha, assim. Posso estar levando pro pessoal, posso estar levando pro pessoal, mas e se eu tiver certa? Né? Aí, como é que eu faço com essa pessoa, esse ambiente, essa dinâmica? Eu não quero mais estar ali, mas não tem como eu sair. Sabe, o que que eu faço com esse BO? Entendeu? Como é que eu comunico pra essa pessoa? Tipo, ó, toda vez que eu tô falando, tu me corta. Não, não toda vez, mas muitas vezes já aconteceram. Aí fica, não, porque é coisa da sua cabeça. Ah, porque você tá levando pro pessoal, sabe? E beleza, e se eu estiver levando pro pessoal, qual é o problema? Porque eu acho que entre eu levar no pessoal e entre a pessoa me calar, né, e falar em cima de quando me cortar, eu acho que o pior é a questão da pessoa me cortar, né? Enfim, hablei. Pensando aqui um negócio, Hum, que é em relação a isso, que a gente já falou em outro momento também aqui, que é, tipo assim, maneiras de comunicar, né? E aí eu fico pensando que talvez vai ser de novo bater na mesma tecla que a gente já falou aqui, mas assim, num momento desse, em que uma situação assim acontece, eu acho que. Meu Deus, eu tô parecendo uma terapeuta de casal, porque a minha ideia do que tu foi falando foi tipo assim, na hora de tu comunicar uma coisa assim, tu não comunica que a pessoa tá fazendo isso. Porque as pessoas têm dificuldade de perceber, né? Tipo assim, olha, eu tô me sentindo assim porque tu tá me interrompendo. Aí, porque parece que pega num lugar diferente do que dizer assim, ai, tu tá me interrompendo. Não, tu não, é uma coisa da tua cabeça. Ah, eu tô me É, sentindo assim porque tu tá me interrompendo. Ah, pois é. Assim, mas eu tô sendo muito otimista que as pessoas vão ter essa percepção, mas eu acredito, eu gosto de acreditar que há uma sensibilidade, de, tipo assim, olha, se eu tô manifestando que aquilo não me faz bem, que a maneira como eu tô sendo tratada não está sendo respeitosa, eu gosto de imaginar, e não é sempre que isso acontece, mas assim, num mundo muito ideal, numa relações que são recíprocas e tudo mais, que há uma preocupação genuína, né? Olha, não estou, a maneira como eu estou me comunicando, como eu estou lidando, não está sendo legal para o outro. Vou rever, deixa eu pensar aqui rapidinho. Ah, tá. Mas, enfim, não sei, fiquei pensando se não é essa a melhor maneira de a gente comunicar entre amigos, assim, sabe? Claro que em uma situação de trabalho, outros 500. Outros eu 500, acho né? De que dizer assim, então fica aí com o teu sentimento. Capaz, não vamos, mas grande chance, né? é aquela questão de, tipo assim, eu acho, se eu não me engano, isso que você tá falando é aquela teoria da comunicação não violenta, eu acho. Porque quando você fala, você fez isso e eu não gostei, você está apontando para o outro e colocando nele o tipo, você que fez e você tá errado. E aí isso tende a levantar
as paredes de defesa da pessoa, né? Quando a gente fala, ai, você fez aquilo, e aí eu me senti desse jeito, a gente pode acabar tocando nesse lugar da pessoa, tipo, ai, mas eu não quero que que ela se sinta desse jeito, e aí tentar refletir se vai mudar, não vai mudar, enfim. Eu acho que é por essa linha, né? O que você quer dizer. Mas esse assunto, ele me pega em tantos lugares, é complicado. Por exemplo, essa coisa do trabalho. Eu acho que, assim, a gente se permite se comportar com nossos amigos, família, pessoas que a gente ama, pessoas queridas e tal, de uma forma que muitas vezes a gente não se comportaria no trabalho. E que se a gente se comportasse no trabalho, seria escrachado o quão errado, o quão desrespeitoso, o quão fora da casinha é o comportamento da pessoa. E eu digo isso porque eu trabalho com uma senhora que ela tem zero respeito pela opinião dos outros, entendeu? Ela fala por cima mesmo, entendeu? Ela, nas reuniões com a nossa gerente, meu Deus, ela interrompe a gerente 20 mil vezes. E fica todo mundo assim, ó. Tipo, querida, se toca, entendeu? Ninguém tá achando aquilo bonitinho ou fofo, ou ai, coitada, é só o jeito dela. Todo mundo fica tipo, ai, que saco, sabe? Tipo, sai, se enxerga, sai do seu lugar, mas ela atrapalha, tipo, ela interrompe você, ela. Você tá tentando explicar uma coisa, ela já começa a botar palavras na sua boca, sabe? Pra terminar seu pensamento, assim, sabe? Tipo, se você. Não, sabe aquele. Aí ela já quer achar que ela já adivinhou o que você vai dizer. Enfim, se uma pessoa se comporta assim num grupo de amigos, essa pessoa normalmente é meio que, tipo, é rechaçada um pouco, né? Tipo, ninguém curte. E as pessoas evitam se comportar dessa forma, eu imagino, no trabalho. Então, por que se comportaria assim no grupo de amigos? E por que trataria seus amigos assim? Enfim, fica aí a reflexão. É, eu também lembrei de um amigo. Nossa, a gente era muito novinho, mas devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos. E se a gente estivesse conversando num grupo, tá? A gente tinha um grupo grande de amiguinhos, assim, na época. Se a gente estivesse conversando, ele tá falando, e outra pessoa interrompia ele não se permitia ser interrompido. Ele continuava falando o que ele estava dizendo, mesmo que a outra pessoa já tinha cortado ele, já tinha mudado de assunto. Ele continuava falando. Ele não se permitia parar, porque ele dizia assim, veja, eu tô falando. Eu vou terminar de passar minha mensagem, entendeu? Se a pessoa vai escutar, se não vai escutar, se os outros vão prestar atenção, se não vão. Ele não. Ele terminava o pensamento dele. E isso faz o quê? Quase, né, assim, metade da minha vida pro passado. Quase não. Já passou até, na verdade, da metade. E eu me lembro. Porque me marcou. Porque eu sempre me incomodei com esse tipo de coisa, assim, de você estar falando e outro não escutar, ou ficar interrompendo, enfim. É, Então eu guardo comigo isso. Nunca consegui aplicar, mas eu guardo comigo. Agora, sobre o ponto que vocês duas estavam trazendo mais, que é essa questão de falar e não ser ouvido, falar e não ser ouvido, falar e não ser ouvido, falar e não ser ouvido. Mesmo que você consiga colocar todas as suas palavras para fora 20 vezes, você tá lá, balança na cabeça da lagartixa, né? Mas não muda nada, não faz nada, é chato. E é chato. E assim, é, eu não sei. Eu não sei se tem uma tradução direta para o português. Aquela palavra tipo de acknowledged. Eu não sei nem falar, assim, meu inglesinho abrasileirado. Conhecimento? É, eu acho que não tem uma tradução literal, mas é tipo isso, é tipo reconhecer. Porque eu acho que poucas coisas são tão gostosas como a sensação de você falar e o outro, tipo, é isso mesmo. Sabe? Não é a questão do concordar. É a questão do ser visto, como vocês estavam falando. É sobre A entender a questão. pessoa. Eu te Isso, entendo. é Uhum. isso, mas num nível tão profundo, sabe? Não é só eu consigo compreender o sentido do que você está dizendo. Não. É, é aquela coisa assim visceral, do tipo, é verdade, eu entendo, é isso aí, e é isso aí. Eu te Não precisa dizer acolho. mais nada. Eu te Uhum. acolho, exato. É,
Tipo assim, eu tenho situações assim gravadas na minha mente, sabe? De momentos que às vezes você tá se sentindo meio louco, do tipo, não é possível que só eu veja assim, ou sinta assim, ou que eu não vou conseguir me expressar sobre isso. E aí, de repente, a outra pessoa, tipo, a gente tá tão acostumada a falar, falar, falar e não dar em nada, né? Que quando o outro acolhe não só você, mas as suas palavras, o significado delas, na essência delas, e diz assim, é, é, é muito bom, é muito gostoso, é uma das melhores sensações da vida, eu acho, sabe? É, é isso. Basicamente é a definição de um lugar seguro para você se comunicar. É exatamente isso, sabe? Independentemente se a pessoa vai, é, como tu disse, né? Colocar as muralhas e se defender. Não, a pessoa tá tão segura ali daquela relação que ela não precisa, pode não concordar, né? Existe o acolher e entender a pessoa, mesmo não concordando, sei lá. Tipo, eu entendo o que você quer dizer, me desculpe, mas não foi a intenção, essas piriri pararó. Não enxergo a situação desse jeito, porém eu valido a sua perspectiva também, É sabe? isso, é validação, sabe? É essa Uhum, validação que é inestimável, assim, não tem isso. preço para esse sentimento de ser validado, sabe? E é o tipo de coisa que é capaz de mudar a vida de uma pessoa, sabe? De dar paz, de trazer paz. Ser validado traz paz. Então, para que você seja validado, o outro precisa escutar. E para que o outro escute, aí eu não sei o que é necessário. Mas eu acho que é por isso que, já voltando pro outro lado da interrupção e do corte, não deixar a pessoa terminar de falar. Eu acho que me pega muito nesse lugar, assim, tipo, de não ser validado nem no básico, sabe? Tipo, eu não posso terminar de me expressar, eu não posso. Você nem sabe se concorda ou não com o que eu vou dizer, mas é tão desinteressante. Será que sou tão desinteressante? Tipo, minha opinião é tão lixo pra você que eu não consigo terminar de me expressar, eu não tenho nem a chance de ser validada, porque tu nem deixa eu terminar de falar, sabe? Das minhas experiências, das minhas opiniões, da forma como eu vejo aquilo, de uma coisa engraçada que eu vi, achei que queria trazer aqui. Então, assim, é no nível meu superficial, mas que pra mim se conecta com esse nível muito profundo da validação, sabe? Tipo, tem coisa melhor do que conversar com alguém que te escuta. Não Ou seja, tem. maravilhoso, né? Quando a psicóloga acolhe a Sim. gente. Tu sabe que eu fiquei pensando numa coisa agora que a gente foi falando aqui. E aí, eu, tudo que vocês falaram, assim, realmente ressoa muito dentro de mim. Nessa importância da validação, a importância de se sentir visto, acolhido, como isso faz aquela troca ser tão mais genuína. E são pessoas que daí tu acaba sempre tendo como referência, né? Tipo assim, aqui eu consigo ter uma troca legal, que eu me sinto acolhido e tal. E aí eu fiquei me questionando uma coisa, que é o seguinte, eu observo que eu tenho algumas amigas que eu consigo fazer isso. Eu hoje estou num relacionamento que eu sinto que tem acolhimento também, que eu consigo me sentir respeitada, ouvida, sabe? E tô tendo umas trocas assim com os meus pais, que também tem um pouco desse lado, tem a minha irmã. Mas aí sabe o que eu fiquei pensando agora? Que é o seguinte, em que momento que da vida que a gente começa a perceber isso? Que eu tava parando, tava aqui tentando relembrar o início dos meus 20 anos, a minha adolescência, os amigos que eu sentia que tinha. Só que eu não conseguia reconhecer isso, sabe? Agora que vocês foram falando, que a gente tá falando aqui, eu sei que tem amigos que eu conseguia fazer alguma troca, mas na hora eu não reconhecia. Eu tô conseguindo reconhecer agora, por quê? Porque terapia, porque esse momento aqui, esse lugar seguro que a gente tem que conversar, porque, enfim, 30 mais, sabe? N coisas. Mas eu comecei a me questionar em que momento da vida que a gente sente, não só que sente a necessidade, porque eu acho que a necessidade está ali sempre, a gente só não reconhece ela, e também em que momento que as coisas parecem que vão mudando, porque
tudo isso que foi falado ressoa com a Natália de hoje, sabe? Mas aí eu fiz fiz uma viagem, assim, ao longo dos anos, porque tu falou de ser amigo dos 14 anos, que tinha esse negócio, como isso ficou pra ti e tal. E eu fiquei pensando, como que foi as minhas relações, sabe? E aí eu comecei a me questionar que momento que eu senti, que momento que eu senti a necessidade dessa troca genuína, desse acolhimento, e em que momento que eu percebi que eu percebi ela, e em que momento que eu consegui ser também esse ponto de apoio aos meus amigos. Porque eu acho que eu consegui ser sempre, sabe? Sei, fiquei aqui, viajei. Viajei total, não sei o que eu tô fazendo, não sei o que eu tô falando, tá? Mas assim, isso agora tá na minha mente, eu não sei. Tô aqui pensando se é uma coisa que é assim, realmente é um papo 27, 28, 30 anos, um pouquinho, e segue adiante, ou será que com 20 a gente já tinha esse tipo de conversa, já tinha essa preocupação, já tinha esse entendimento que aqui não estou sendo acolhida? Me demorou quase 10 anos dentro de uma relação para perceber que eu não tinha um acolhimento nenhum, sabe? Então, assim, é bizarro. Eu fico me questionando como que a gente não vê. E será que a gente vê e finge que não vê? Não sei. Tô Eu, louca. Não sei. Bloqueei. eu acho. Eu já falei um monte. Mari, você quer falar? Você quer falar? Porque eu já falei um monte. Eu tenho mais coisas assim pra complementar, mas você quer Não, falar eu antes que acho eu que é fale? assim. É aquela coisa, né? Onde eu me perdi de mim. Todas as pautas que a gente já falou antes, assim, tem umas pinceladas aí no que Nath disse. Como tudo na vida depende, né, amiga? Assim, pelo menos vou falar por mim, né? Que eu tenho mais lugar de fala. Eu sempre fui uma pessoa que naturalmente eu já tinha uma hipersensibilidade de notar algumas coisas. Se eu fui a pessoa que fazia essa escutativa para as amigas, as pessoas ao meu redor, eu não sei. Eu não sei para as pessoas, mas pelo menos eu enxergo, não no mesmo nível de hoje, mas pelo menos assim, eu consigo reconhecer facetas dessa pessoa que escuta, que entende, que acolhe e tal. É, no decorrer da vida, eu consigo reconhecer pessoas que é, também foram, sabe? Não só agora nessa fase 30 a mais, mas de muito tempo. Por exemplo, Maiana mesmo. Maiana que eu tô a metade da minha vida, eu e ela, né? Maiana sempre também foi essa pessoa assim que entende, que escuta, que acolhe, que não, eu entendo o que você tá dizendo, mas isso, entendeu? Não é a pessoa julgadora, sabe? Eu também tenho outra amiga que eu chamo ela é, diamante da sensatez, Juliana. Ela naturalmente também já é essa pessoa assim que já escuta, que entende isso e aquilo, e ela fala pra mim, eu não vou desistir de você, etc e tal. Eu consigo reconhecer. É, eu acho que também tem muito assim. Eu demorei, tu falou, né? Eu demorei 10 anos pra entender que eu não tava numa relação que tava me acolhendo, em torno de 10 anos. Eu acho que também tem esse outro lado da gente estar envolvido em relações que não são benéficas pra gente, que hoje a gente consegue. Meu Deus do céu, como foi que eu não enxerguei isso? Mas, como eu também já falei isso em um outro episódio, que a gente poderia não ter um nome, né? Sei lá, um relacionamento tóxico com uma pessoa narcisista, sei lá. Independentemente de qual foi a relação, não estou falando dessa relação específica, tá, ouvintes? É, mas assim, quando a gente para pra se ouvir quando a gente se revisita no passado, eu acho que quando a gente percebe como a gente lidava, o que que a gente fazia, como a gente contornava as situações, tava lá, a gente que não se ouviu, né? A gente que se colocou no mute, que é o que a gente tá reclamando hoje dos outros, né? A gente que não se observou não verbalmente e, enfim, cometemos a não sei se é um erro, mas assim,
a gente não só talvez não teve coragem de peitar. Ok, vou me posicionar aqui e isso aqui talvez gere tal resultado. E a gente não tinha coragem de percorrer para ver qual seria o resultado. Vai que não era, né? Mas vai que é. Aí entra muito a síndrome da boazinha, né? Pra mim, entra muito a síndrome da boazinha. Porque, por exemplo, na situação atual, quando eu já identifiquei que existe um padrão. Porque existe. Já teve várias situações. E que no ambiente que, por exemplo, tô eu, a pessoa, meu marido e outra pessoa, eu, eu quase que ia falando do gênero. A pessoa não faz isso com meu marido, por exemplo. Muito pelo contrário, existe um interesse e tal, não sei o quê. Aí eu fico. Eu me perdi no que eu ia falar. Vê que. M. Ai, gente, é que eu fiquei nervosa, que eu quase que ia colocando o que eu ia. Ô, Isso. amiga, dá o nome! Tô brincando, não dá Não não, tô posso. brincando. Mas Mas vocês estavam balançando a cabeça pra mim. Me fala aí o que vocês tenta concordaram. aí, tenta lembrar o que você ia falar. Se lembrar, faz o pisca, que aí a gente para. Mas eu também tava pensando a mesma coisa do que você falou, que eu acho que depende da situação e depende das pessoas. Eu acho que muito do que vocês duas falaram vem com essa questão da idade, não porque, nossa, agora somos muito maduras, mas porque é uma questão de consciência mesmo, sabe? De ver o mundo diferente. E é diferente. E até o nosso processamento, nas, com certeza sabe mais disso aí do que eu. Essa parte de conexões neurais e tudo mais. Tipo, o adolescente não tá completo lá ainda, né? Tipo, o cérebro da gente só termina de se desenvolver lá pros 20 e poucos anos, inclusive questões de consequência, né? Tipo, assim, consequência, assim, não sei muito sobre, mas sei que é por aí. Então, eu acho que parte disso o adolescente e o jovenzinho tem muita aquela coisa de querer se encaixar, querer achar o seu lugar, querer pertencer, querer agradar, querer. Então, eu acho que tudo isso mexe com isso da questão da Nath, do tipo, por que é que. Assim, eu não tinha tanta consciência assim em relação se eu estava sendo essa pessoa para os meus amigos, não tinha tanta essa preocupação, porque. Ah, lembrou, tá certo. É justamente isso, da síndrome da boazinha, né? Que, por exemplo, quando a pessoa me interrompe, pode ser da minha cabeça ou não, mas eu fico preocupada de. Não, eu preciso tentar controlar a minha feição para não demonstrar que eu não gostei que essa pessoa me cortou. Ou então, tipo assim, eu vou fingir que eu não tô vendo de novo que essa pessoa tá me cortando, sabe? Ou então, tipo, eu ficar ponderando semanas, dias. Meu Deus, eu digo ou não digo pra essa pessoa que eu tô notando que quando eu falo uma, duas, três, a mesma coisa, eu não sou ouvida, mas quando eu falo o que a pessoa quer, aí a pessoa me ouve. Isso tá me incomodando. Aí eu fico fritando, né? E aí vem pra aparência, tipo assim, eu tô aqui, ó. Tá tudo certo, vocês são maravilhosos, entendeu? Não tô notando nada, tá? Não tô incomodada com nada, porque eu sou muito boazinha, sou muito legal. Era isso que eu ia. Eu acho que era essa a minha linha de raciocínio. A parte boa é que agora eu não me lembro mais do que eu tava falando. Mas eu acho, Mari, que eu sei que eu faço a mesma coisa. Então, assim, eu vou falar aquela coisa, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Esse babado aí. Tipo, eu acho que nessas horas que a pessoa precisa escutar um tipo, deixa eu terminar de falar. Eu, tipo, mas eu não já disse que eu penso dessa forma. Tipo, tu não lembra não que eu já repeti. Eu sei que é difícil. Eu tento, às vezes, esse tipo, deixa eu terminar de falar. Ah, sim, mas deixa eu terminar o que eu tava falando. Interessante, mas deixa eu terminar o que eu tava falando. Eu tento. Esse às vezes. Depende do momento do dia. E depende, eu acho que no seu caso, não sei quem é a pessoa, não sei qual é a situação, do quanto de valor de fato você dá pro que essa pessoa pensa de você, ou o valor que você dá ao que ela vai achar de escutar o que você tá dizendo. Porque se no final das contas for só uma pessoa, tipo, aí não se desgasta, entendeu?
Não se desgasta. Se for o tipo de relação que vale a pena lutar, não lutar, mas assim, vale a pena trabalhar pra ela ficar ainda melhor, talvez valha a pena uma conversa, um se toca, sabe? Mas se não for o tipo de relação que vale a pena trabalhar, tipo, pra que se desgastar, entendeu? Mas assim, não lembro mais o que eu tava dizendo. Eu lembro que era mais ou menos essa questão do. Ah, de que na época a gente não tinha tanta noção desse nosso posicionamento e da troca com nossos amigos, mas eu acho que de forma inconsciente a gente sabe, assim, a gente sentia quem eram as pessoas com quem a gente tinha abertura pra falar, como você estava dizendo. Eu também pensei logo, ah, mas eu tenho essa relação com a Mari desde sempre. A gente conseguia divagar sobre o assunto que fosse, concordando, não concordando, né? E é porque isso tá tocando em muita coisa que eu queria deixar pro episódio de amizades. Então eu vou guardar o resto dos meus pensamentos para o episódio de amizades. Mas é isso, eu acho que quando a amizade é uma amizade, essa troca ela acontece. Às vezes de uma forma um pouco mais bumpy, né? Com mais percalços, porque depende da personalidade da pessoa. Como é? Os pedregulhos. É uns pedregulhos no meio do caminho, porque as pessoas são diferentes, não é mesmo? Mas às vezes não, às vezes flui de uma forma mais tranquila. Enfim, depende muito das relações envolvidas. Mas pra a gente se encaminhando pro final, eu queria falar um negócio que eu tinha anotado aqui. Porque assim, pra mim, pelo menos, isso é uma coisa que eu tento trabalhar. Eu sei que peco nesse quesito, mas tenho consciência de que uma das melhores coisas que a gente pode fazer é quando o outro está escutando. No caso, quando a gente está escutando o outro, o outro está precisando que a gente escute e acolha. É, eu acho que a gente tende a ficar tentando achar solução pro problema dos outros, sabe? A pessoa às vezes quer só desabafar. E nada que você fale vai resolver a situação da pessoa. Mas a gente fica, mas se você olhar pelo lado positivo, mas se pelo menos você prestar atenção nisso aqui, não precisa ficar tão triste, não é tão ruim assim. Gente, ouvintes queridos e amigas queridas aqui na minha tela, às vezes tudo que a gente quer escutar é assim, não, amiga, realmente isso é uma bela bosta. O que aconteceu foi uma bosta mesmo, uma merda, entendeu? Tipo assim, terrível, é ruim mesmo, pode chorar. Esse tipo de situação é chata. A gente não precisa ficar resolvendo tudo que o outro traz pra gente. Porque, primeiro, a gente não consegue. Segundo, é muito chato estar desabafando sobre uma situação que incomodou a gente. E aí vem a outra pessoa mostrar todos os positivos. Às vezes a gente precisa disso, é verdade. Mas às vezes a gente só quer que o outro diga, realmente. Eu no teu lugar ia estar triste mesmo, porque que droga, né? Foi ruim. Amanhã vai ser um novo dia, vai ficar pra trás essa situação, tá? Mas é hoje. Bora reclamar, porque ninguém merece mesmo, não. Ai, tudo que eu precisava. Alguém pra reclamar em conjunto. É sempre bom fazer aquela verificada, né? Eu já tive uma situação assim com uma amiga muito querida que ela veio tirar as pitangas dela, e daí eu até questionei ela, assim, tipo assim, se naquele momento ela queria tentar achar maneiras de lidar com aquilo, ou se a gente só tava, tipo assim, reclamando mesmo. E aí, às vezes é bom, sabe, fazer essa checada. Tem até vários memes sobre isso, pessoas postando vários vários tweets sobre a situação, que é tipo assim, tá, querida, tu quer reclamar ou tu quer soluções? Qualquer um dos dois, você me avisa qual Eu dos gostei dois, bastante né? desse checklist antes de começar, né, a prestar o apoio emocional. Uhum. É útil, super útil. É bem válido mesmo, porque aí você entra na. Tipo assim, você dá o outro que ele tá precisando naquele momento, né? Às vezes a gente precisa de alguém pra mostrar a luz no fim do túnel. Às vezes não quer ver luz no fim do túnel, a gente quer fechar o túnel e nunca mais entrar. Não é? Pelo menos por hoje. E é isso. Eu queria deixar uma última reflexão que eu acho muito importante, que é assim, você que tá ouvindo a gente, você se considera uma pessoa que acolhe as pessoas, os outros, né, os amigos e tal, familiares, você escuta as pessoas, quem tá sendo você? Qual o personagem que
que você tá vestindo a camisa, sabe? Porque eu tava, enfim, refletindo aí no que vocês estavam falando e ser a pessoa da escutativa, cara, eu sou viciada em voltar nas pessoas da escutativa, porque é tão único, é tão incomum, né? Você encontrar essa pessoa que, pelo menos pra mim, às vezes eu não quero nem mais conversar com mais ninguém. É só três pingos de gente que tem a escutativa, então pronto, é o que eu preciso. Não, minimalista, né? Eu acho, eu acho tudo, assim, né? Tipo, não só ter a psicóloga mediante pagamento para ser, né, o seu ombro amigo. Veja só, né? Porque realmente toca num lugar de muita solidão às vezes, né? Você, tipo, beleza, os amigos vão ajudar em alguma coisa, sei lá, vão arregaçar a manga e te ajudar em alguma... Às vezes tem os assuntos, né, que tipo, pra que eu vou falar para as pessoas? Porque, né? Mas às vezes, caramba, como eu sempre digo pro meu esposo, amigo não substitui psicólogo e psicólogo também não substitui amigo, né? Todo mundo tem a sua importância, né? Quem é você, né, nessa atmosfera, né, no mapa astral dos coleguinhas? Então, acho que é isso, né, meninas? Temos episódio. Gostaria de convidar vocês, ouvintes, a se inscreverem nos nossos canais, todos eles, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, para quem gosta de videocast. A gente tá lá com nossas expressões, nossas. Você vai poder ver a gente reagindo ao que as outras estão falando, vai poder assistir a risada de Mari, que foi maravilhosa, com o Stico e Tcheco da Nath hoje. É, é isso, vamos também no Deezer e todas essas outras plataformas, tá, pessoal? Conversa no Closet em todas elas, menos no X. No X do Elon Musk, a gente conversa Closet, ok? Ah, não podemos finalizar sem perguntar quem está com a terapia mais em dia neste tema de hoje. Quem que vocês votam, meninas? Não Eu voto na sei. Mai, Na feminista na mãe. votação. Por Ai, quê? eu. Tendinha Pega. da Mari. Bom, porque assim, vamos ser bem sinceros. Aqui, eu despiroquei, né? Mari, Meu Deus, eu amo. Eu amo. Vai. Mari falou algumas coisas bem importantes, mas eu acho que dentro desse quesito, Hum, parece que Mai está um pouco mais mais evoluída. evoluída. Uhum. Concordo. Acho que ela tá querendo chegar naquele lugar do amigo dela de 14 anos. Que é tipo assim, alguém Eu começou a falar queria. só. Metas. Já tentei. Já tentei, mas eu fico constrangida, porque, sei lá, tipo, a pessoa não tá me escutando, aí fica aquele barulho sonoro, eu fico agoniada, muitas conversas e falas ao mesmo tempo, mas eu queria chegar lá mesmo. E simplesmente continuar falando, se você vai me escutar, se não vai, já mudou de assunto, já não mudou, pelo menos o que eu tinha pra falar foi falado. É simples, amiga. É só não ser homem. Bom, É. boa dica! Fica aí, anotar aqui Próxima reencarnação, pelo amor de Deus, eu tenho que vir com um negócio entre as pernas. É isso, eu aceito, estrelinha, obrigada. Já que foi assim unânime a votação, né? Tipo assim, dois contra eu vou votar em quem? Vou Mas perder. tu De todo jeito, eu vou concorda? Tu votar. acha que tu tá Eu não melhorando, sei, sabia? melhorada? Eu tenho tentado ligar menos pra isso, eu acho. O que pode ser um sintoma de evolução ou não, de desistência mesmo. Vai saber qual dos caminhos. Mas eu acho que eu preciso trabalhar principalmente no fato de entender de que não é pessoal. Porque eu acho que não é pessoal, é das pessoas e não por minha causa que elas me interrompem. Talvez eu tagarelo demais, falo demais, as pessoas cansam da minha voz, sei lá, vai saber, não sei. Mas eu acho que hoje eu lido melhor com essa situação do que eu já lidei antes, então, sei lá, eu Top. aceito, Mas entendeu? assim, eu Vou acho negar a que estrelinha. para todo mundo o ideal é tipo assim, independentemente, é, só presta mais atenção no que a outra pessoa tá falando, né? Pra quê, né? Colocar esse climão, né? Se a pessoa tá falando o que quer e o que não quer, por quê?
não considerar, não validar o que o outro tá falando. Por que cortar quando a pessoa tá falando? A pessoa não tá ali existindo? Por que tu tá achando que ela tá no mute, né? Eu acho que é isso, é boa Ó, convivência. pra encerrar, eu vou deixar uma frase que meu pai já falou algumas vezes na minha vida, certo? E aí a gente vai fechar e eu vou deixar a bomba pra vocês pensarem, tá bom? Não sei nem se concordam, mas eu vou falar. Porque eu volto nessa frase algumas vezes na minha vida, assim, do tipo, ai meu Deus, eu tenho que lembrar. Eu acho injusta a frase, tá? Só pra deixar claro, eu acho injusto, não acho que devia ser assim. Mas ele diz que é assim que o mundo funciona. Ele diz que na vida a gente tem que escolher se a gente vai compreender ou ser compreendido. Que não dá pra ter as duas coisas. Ele diz que a gente tem que escolher que tipo de pessoa a gente vai ser, sabe? A que escuta e compreende, ou a que tá sendo compreendido por aí porque não para pra compreender os outros. Não sei, não quero divagar muito sobre, eu tenho minhas teorias a respeito. A frase dele é essa: você tem que escolher se você vai compreender ou ser compreendido. Beijo, pessoal! É isso. Até semana que vem. Grush, grush, grush. Cruz, 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 tchau! Tchau!